Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria o nosso reencontro. Estamos nesse programa Razões da Fé, dando continuidade à primeira parte do Catecismo. Estamos dentro dos artigos da profissão de fé ou o símbolo apostólico. Lembrando que nesse estudo que versa sobre os artigos da fé, nós temos aqui sempre em consonância o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. E hoje, esse programa que vai ser menor, nós iremos falar sobre as obras divinas e as missões trinitárias. E aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Cristo Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. E a igreja responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa fórmula trinitária, como nós já vimos no texto do Catecismo, será a compreensão imediata, digamos assim, do evento Jesus Cristo. Lembrando que Nosso Senhor, ele nos revela a imagem do Pai, ele nos revela Deus como sendo Pai, ele se revela a nós enquanto Senhor e Salvador, e também é dele já as revelações sobre o Espírito Santo de Deus. Depois da subida do Senhor ao céu, nós teremos, procedendo do Pai e do Filho, o Espírito Santo. E é esse Espírito que vem ao longo desses anos, desses mais de 2000 anos, vem sustentando a igreja e vem fazendo com que nós entendamos tudo aquilo que Nosso Senhor falou, a sua mensagem, falou e viveu, e vai suscitando os dons necessários, os carismas, vai ornando a igreja para que a mesma possa ser no mundo aquilo que é vocação, aquilo que é mandamento de Nosso Senhor, sal da terra e luz do mundo. Nós vamos então ver aqui nesse programa de hoje as obras divinas e as missões trinitárias. Assim nos diz São Gregório de Nazianzo: ó luz, trindade bendita, ó primordial unidade. Ó luz, trindade bendita, ó primordial unidade. Então, essa compreensão sobre o Deus uno e trino, como já dissemos, tem lá suas origens no Antigo Testamento, de forma muito incipiente, mas a revelação se dá em Cristo Jesus, com a sua encarnação. E ele, então, que nos fará compreender quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. De modo que a Trindade é uma luz bendita, mas o que também nos deixa muito em evidência é a unidade como ponto primordial para a vida da igreja. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Aqui são atributos que nós ousadamente oferecemos a Deus, ou melhor, não oferecemos, mas constatamos do que Deus se revelou. Um Deus que é beatitude eterna, que é essa visão beatífica, que é essa bem-aventurança, essa felicidade eterna, uma vida imortal. Lembremos-nos do Gênesis, os primeiros pais, eles foram criados mortais, como toda a criação, contudo, por viver em comunhão com Deus que se estava se revelando, que já era o Deus uno trino, nesta comunhão, a mortalidade do gênero humano não era sentida. Os seres humanos foram imunes a essa experiência. Mortais, porém imunes. Contudo, quando há ruptura desta comunhão, desta intimidade, os seres humanos, Adão e Eva, né, uma imagem aqui para nós,
optaram dessa forma, optaram pela mortalidade na grande tentação e na grande enganação de que seriam imortais. Eles acabaram optando pela mortalidade em detrimento à imunidade a essa mortalidade na comunhão com Deus. Então, Deus é essa vida imortal, essa luz sem ocaso. Em Deus não há trevas, em Deus não há sombras, em Deus não há oclusão, fechamento. Em Deus não há dobras nas quais as quais estejam para nós escondidas, não. Deus é simplicidade, ele é verdade, ele é oferta, gratuidade. Deus é amor, como vai bem lembrar São João na sua primeira carta, e este amor que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Livremente, nós teremos que sempre recorrer a esta expressão, livremente. Livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Por que insistir no livremente? Para que nós não caiamos na pretensão de termos em nós algum mérito, algum detalhe, alguma virtude, alguma algum quê, digamos assim, que tenha feito com que Deus fosse, diríamos, obrigado a se comunicar a nós. Não, livremente, por amor. Deus sabia, Deus sabe e Deus saberá sempre que somos nós os enriquecidos com essa comunicação dele para conosco. Inclusive tem um prefácio, o prefácio quarto, muito usado nas celebrações onde tem a clareza da ação de graças. Lá diz que o louvor a Deus não engrandece em nada a Deus, porque Deus é Deus, ele não diminui nem engrandece, ele é Deus. Só que os louvores, a nossa bendição, o nosso clamor, a nossa gratidão, somos sempre nós quem nos enriquecemos. Porque à medida que louvamos, à medida que reconhecemos a grandeza de Deus, mais nos aproximamos, mais somos enriquecidos com essa intimidade, com essa riqueza doada. Então, livremente, Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que São Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 9. Desígnio, né? Um destino, uma meta de benevolência que ele, Deus, concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado, predestinou a adoção como filhos, isto é, a se configurarem com a imagem de seu Filho, graças ao Espírito que, por adoção, os torna filhos. Esses dois últimos textos da Carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos aqui tratar da seguinte forma. Primeiro, livremente. Então, em Deus, não existe nada que o obrigue. É Ele que gratuitamente se dá, porque Ele sabe que isso vai nos enriquecer. Ele quis e quer e quererá sempre partilhar conosco esse desígnio de benevolência. Esse desígnio, ele vem antes da criação do mundo. Isso é um detalhe muito importante, porque senão a gente pode condicionar a busca de Deus por nós, a gente pode condicionar a cruz do Senhor ao ato da desobediência humana. Não, Deus sempre nos quis seus filhos e filhas, sempre. Agora, na liberdade desses filhos e filhas, nas figuras de Adão e Eva, esses filhos e filhas romperam essa oferta. Mas mesmo assim, Deus insiste e ainda hoje nos busca e nos buscou na plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas, quando envia seu filho nascido de uma mulher, e esse filho
que vive historicamente no lugar, vive igual aos humanos, menos o pecado, morre na cruz e nos salva, para que esse plano pudesse ser estabelecido, efetivado. Então, desde antes da criação do mundo, no seu Filho bem-amado, predestinou a adoção como filhos. Esse é outro termo também muito importante, que a predestinação não é que nós estejamos obrigados ou presos àquilo. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu dizia que eu tinha nascido para ser padre. É uma frase bonita, tudo, né? É uma expressão até bíblica, etc. Mas nós temos que ter cautela, porque eu não nasci para ser padre. Eu nasci para ser de Deus. Deus me predestinou a isso. E aí, obviamente, nós vamos encontrando os modos ou o modo como eu poderei viver essa comunhão com Deus. Agora, quando se fala predestinados, não é que eu esteja fechado a isso. Mesmo ao amor de Deus, eu não estou fechado a ele. Ou seja, eu posso. É uma pena, logicamente, né? Seria uma pena, é uma tristeza. Mas eu poderia dizer não a Deus e viver fora do amor dele. Ou seja, estaria rompendo. Porque a predestinação, na perspectiva bíblica, não é a mesma da perspectiva grega, que algo já escrito, algo determinado. Não. Há um destino que eu posso alcançar se eu acolher a atração de Deus e sua graça e se eu disser sim a Ele. Esse destino eu posso alcançar. Isso trabalha com o meu livre-arbítrio dado pelo próprio Deus. Então, predestinados à adoção como filhos, nos quer indicar que temos um horizonte, que é nos tornar no Filho Jesus, filhos e filhas de Deus. Bonito, né? Mas ele conta com o nosso sim, com a nossa liberdade. Isto é, adoção, né? Se configurarem com a imagem de seu filho, graças ao Espírito que, por adoção, vos torna filhos. Outra coisa muito importante salientar é que não somos nós, no ato assim, no ato de extrema autonomia, que nos colocamos como filhos de Deus. Não. É Ele quem nos quer como filhos e é Ele quem nos adota com a vontade é dele. E aí nós fazemos esse assentimento, nós concordamos. Mas também não basta só assentir, dizer sim e não viver como filhos e filhas. E aí a grande luta, o grande desafio é acolher essa adoção e viver como filhos e filhas, sem a dúvida de que Deus nos ama. Ah, será que Deus me ama por ser adotivo? Não. Em Deus, mais do que nunca, esse termo adoção ganha a sua plenitude, que deveria fazer parte da nossa vida. Quando alguém é adotado, ele não se torna um filho de segunda categoria, não. Ele é assumido, ele é incorporado, ele é filho e filha. Por isso que moralmente um filho adotado tem as mesmas prerrogativas que um filho biológico. Por exemplo, filhos adotados não podem casar com filhos biológicos e vice-versa, porque são, de fato e de direito, irmãos. O pai, um padrasto, por exemplo, não pode casar com sua enteada, porque ele houve uma compreensão de filiação, foi adotado. Então, moralmente, essas questões, elas contrastam com os princípios éticos e morais de uma sociedade que tem fé. Isso para dizer que a filiação que Deus nos propõe, a filiação conquistada a preço de cruz, não é uma filiação de segunda categoria. É algo visceral, é algo verdadeiro. Fomos tornados filhos e filhas de Deus e co-herdeiros no Cristo Jesus. Essa teologia é muito desenvolvida por Paulo, né? E mostra realmente a grandeza desse mistério da busca de Deus por nós
e que nos oferece esse destino, essa predestinação, que podemos ou não acolher e então viver. Esta decisão prévia é uma graça que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos, nos diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, proveniente diretamente do amor trinitário. Depois, quando for os primeiros teólogos vão desenvolver as teologias sobre a Trindade, vamos perceber que Deus vive essa comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele quer que nós vivamos também essa comunhão, e por isso Ele quer nos enxertar, nos inserir nessa vida comunitária. E daí que nós vimos nos primeiros vídeos da nossa série Razões da Fé, que a fé cristã, sim, é um querer pessoal, eu devo dizer sim, mas esse sim, esse meu sim, nunca poderá ser dissociado da fé comunitária. É inadmissível, digamos assim, que alguém que se diz ter fé, mas não vive essa fé na comunidade. É um paradoxo assim extremamente horrendo e perigoso. E quando caímos no isolamento, nós ficamos suscetíveis a todo tipo de situações que vão nos deteriorar, que vão manchar ou que vão situações horrendas que vão desfazer a imagem de filho e filha que Deus deposita em nós. Então, essa decisão de nos tornar filhos e filhas é uma graça que nos foi dada no Cristo. Jesus é o grande revelador, é a plenitude antes de todos os tempos. E esta graça, este mistério, né, se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Vai dizer um documento conciliar, onde fala justamente isso, que ao longo do tempo, já nos primórdios da revelação, lá no Antigo Testamento, sobretudo no episódio da revelação a Abraão, no Gênesis, depois da revelação de Deus a Moisés, mas isso vai passar também pelo Filho e pelo Espírito, e hoje a igreja tem essa missão de, com a evangelização, com o anúncio da Boa Nova, fazer com que nós nos tornemos filhos e filhas. Daí que a igreja sempre vai entender como mãe e como mestra. Mãe que gera na fonte batismal, mãe que gera na fonte batismal, e mestra porque ela vai nos educando na fé, vai nos guiando para que um dia nós possamos viver plenamente aquilo que foi conquistado para nós a preço de cruz. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas. Lembremos que esse termo economia divina significa o plano salvador de Deus, né? Então, enquanto Cristo morre na cruz, enquanto Cristo nos oferece salvação, não é só o Filho que nos oferece a salvação, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Enquanto santificação na força do Espírito, não é só o Espírito, é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Embora cada um tenha a sua missão, mas os três estão presentes inteiramente, formando uma unidade nessa economia divina que tem como meta, e ela acontece na cruz de Cristo, que é a nossa salvação. Efetivamente, como a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Todos agem em comum unidade. Vai dizer o segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, ou seja, uma verdade de fé que já nos veio lá do século VI. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios
das criaturas, mas um só princípio, vai dizer o Concílio de Florença no ano de 1442. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum, né? Obra comum, a nossa salvação, a nossa filiação, segundo sua propriedade pessoal. O Pai, enquanto Pai, sobretudo na perspectiva da criação do universo, o Filho enquanto o revelador, o salvador, e o Espírito Santo enquanto o santificador. Embora cada um com sua propriedade pessoal, relacional, aplica essa economia da salvação, da economia divina, mas tudo isso é de todos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, a Igreja confessa na linha do Novo Testamento, como vamos observar lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Assim, nós entendemos um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas, vai nos dizer novamente o Concílio de Constantinopla, no ano de 553. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do presente do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Comum porque é dos três, pessoal porque cada um, segundo a sua pessoalidade, segundo sua propriedade, realiza. Toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outro sim, toda a vida cristã é comunhão. Toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai o faz pelo Filho, no Espírito Santo. Quem segue a Cristo o faz porque o Pai o atrai, vai dizer São João no capítulo 6, e o Espírito impulsiona, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade, vai dizer São João, capítulo 17, que é a chamada oração sacerdotal do Senhor, que todos sejam um como tu e eu, ó Pai, somos um. Essa entrada, essa entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade, no fundo é voltar ao Éden. Ou seja, Deus, sabendo o que é melhor para nós, e por isso Ele faz de tudo para que isso aconteça, que é a nossa felicidade. Deus sabe que não poderemos ser felizes fora dele. A felicidade que aqui temos neste mundo é passageira, mas ela já é um prelúdio, né? Uma antecipação, uma indicação do que será a vida eterna, a vida em Deus. Lá sim, não haverá lágrima para ser enxugada, lá não haverá dor para ser amainada, lá só haverá, de fato, a vida e a vida em Deus, a vida plena. Isso não pode, esse sonho, esse desejo, esse anelo pelas coisas futuras, não pode nos fazer descuidados com as coisas da terra. O que eu quero dizer com isso? Porque senão pode ser um simplismo. A gente pode cair na ideia de que é um conto de fadas. Não. O desejo pelas coisas do alto, por aquilo que está por vir, conquistado a preço de cruz, tem que fazer com que nós modifiquemos o hoje. Sal da terra e luz do mundo. Por isso que não pode haver, nós não podemos achar normal que alguém passe fome.
Nós não podemos achar normal alguém não ter direito à saúde, à educação, não ter emprego, não ter moradia. Não podemos, não. Ah, padre, então todo mundo tem que ter o mesmo tanto? Não, eu não estou aqui condenando que alguns tenham mais. O que eu estou condenando, que na verdade não sou eu, é Nosso Senhor quem condena, e consequentemente a sua igreja também condena, é que alguns poucos tenham tudo e muitos não tenham nada ou quase nada, outros tantos. É absurdo, é impensável achar que isso é normal. Alguém não ter a segurança alimentar, saber o que tem que comer de manhã, meio-dia, à noite, ter um lanche. É de um egoísmo extremo. E o pior é que isso vai sendo apresentado como, isso é do comunismo, a igreja não tem que se meter, pois tem sim. A doutrina social da igreja, que não tem nada a ver de comunismo, desse marxismo estruturalista, não, histórico, nada a ver. Isso é princípio bíblico, isso nasce de Nosso Senhor, isso nasce da rica história do povo de Deus, do Gênesis, passando até os dias de hoje. Lembremos de Êxodo, quando nos faz lembrar do estrangeiro, do pobre e da viúva, do órfão. Nos lembramos de Levítico, que compreendamos que o amor a Deus deve ser um amor igual a nós, que nós devemos nos amar e amar o outro, porque quem ama a Deus e não ama o outro é mentiroso. Então, no livro de Êxodo diz isso. Se você pegar a capa de alguém, devolva essa capa antes do pôr do sol, porque essa pessoa só terá aquela capa para se proteger do frio. Então, aqui não há nenhum tipo de condenação a alguém que tenha muitos bens, se isso é por via honesta, tranquilo. Mas se eu tenho pouco, ou mais ou menos, se você tem muito, e se nós não nos preocupamos com quem não tem nada, alguma coisa está errada na nossa adesão a Cristo, na nossa conversão. Eu estou dizendo isso por uma situação ainda mais, que é muito próprio do momento que vivemos agora. Chegou até mim um vídeo, talvez alguns de vocês tenham visto na internet, uma criancinha no hospital, na faixa de Gaza, sofrendo os horrores dessa guerra entre irmãos. Olha só, entre irmãos. É lógico que há desmedida pelo lado, de alguns palestinos, sobretudo aqueles que tomam a linha do terrorismo, em especial na figura desse grupo chamado Hamas. Então há desmedida, sim, por parte deles, de alguns dos palestinos, e também desmedida por parte de alguns dos israelitas ou dos judeus. De alguns. Não são todos os judeus que entendem que a via para a solução seja a guerra. Lógico que toda guerra é sempre um caldeirão de muita coisa, né? Mas eu quero dizer que chegou até mim uma imagem de uma criança no canto de uma parede. Talvez essa criança deva ter seus 4, 5 anos, no máximo. E aí estava no hospital, né, sendo tratada, e assustada, obviamente, com medo de todos, porque todos se tornaram diferentes, são para ele o diferente, são para ele, para aquela criança, os estranhos. E aí o médico começa a conversar até que abraça aquela criança e aquela criança chora agora nos braços daquele médico, o médico beija. Nós precisamos, irmãs e irmãos, pedir a Deus a graça de nunca perdermos a sensibilidade, nunca. Aquilo me tocou muito, me fez ver que a humanidade entre os palestinos, a humanidade entre os judeus, a humanidade entre os sírios e os curdos, a humanidade entre os muçulmanos e os cristãos, a humanidade entre aqueles que não creem. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E nós nunca poderemos dizer que um povo é digno de algum mal, não, ninguém.
mesmo que entre os membros daquele povo tenham pessoas extremamente rancorosas, beligerantes, que não se abram ao diálogo, né? Mas sempre temos que lembrar da humanidade. E nosso Senhor pede que nós busquemos esta, essa sensibilidade, que nós busquemos essa expressão. Conversão não é só um vestido, uma roupa. Conversão não é uma postura. Conversão é mudança de vida, de dentro para fora. E aquele ou aquela ou aquele que estamos em processo de conversão, devemos pedir a Deus a graça de permanecer no processo e buscar um dia dar os frutos dessa conversão. E passam por coisas simples, é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um obrigado, um por favor, um com licença, uma oração por alguém. Mesmo quando alguém é antipático a mim, mas que eu não desenvolva as antipatias, que eu não priorize as diferenças, que eu busque mais aquilo que nos une, aquilo que nos agrega, né? Tem que ter muita cautela, porque muitas vezes, por conta da tal sinceridade, a gente lança ofensas, maltrata o outro. Por conta de ser eu verdadeiro, eu acabo julgando o outro e me esquecendo que aquilo que eu uso para julgar o outro será usado para o meu juízo também. Roguemos, o fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. É a oração de Cristo Jesus, chamada oração sacerdotal. Entretanto, desde já, somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Eu gostava muito desse texto, é o nosso querido bispo Dom Celso José. Ele estaria completando mais um ano de vida hoje. Ele achava bonita essa imagem de brotar de nós rios de água viva. Sim, somos convidados a essa comunhão plena, mas essa plenitude já habita em nós, mesmo limitados. Olha que lindo. Mesmo limitados, a plenitude trinitária mora em nós, habita em nós. Daí que a primeira e real consagração nossa se dá no batismo, quando somos consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí quero terminar com uma oração, que é a oração de Santa Elizabeth da Trindade. Essa oração é muito bonita, porque faz parte dos seus escritos espirituais, é uma elevação à Trindade, e como em outro programa, eu vou pedir depois ao editor Fabrício que me ajude aí a fazer esse pano de fundo nesta bela Trindade que ela fez no dia de seus votos como religiosa carmelita. Assim ela diz: Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer inteiramente de mim, para firmar-me em vós, imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante,
toda entregue à vossa ação criadora. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até breve.